Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, espero que sim. Hoje eu vou conversar a respeito desse livro, O Golpe da Barata. Tem fantasmas em casa. Um livro de uma autora argentina conhecida como Gato Fernandes. Quando eu vi esse nome Gato Fernandes, imaginei que fosse um homem, mas depois olhando aqui nas partes finais do texto, eu descobri que o nome da autora é Cecília Gato Fernandes, que está aqui na capa. Ou melhor, que está aqui no final do livro. E fiquei bastante pensativo se eu falaria desse livro ou não. Essa HQ, essa graphic novel, ela trata de um assunto que é um pouquinho indelicado, para não dizer muito indelicado. Fala de abuso sexual. Eu li a obra 3 vezes e confesso que eu não entendi nada. Essa é bem a verdade. Li, reli e eu sabia o tema porque tinha visto aqui na sinopse que encontra na contracapa. Porém, ao ler, muito difícil. Por conta disso, eu resolvi procurar ajuda, entre aspas, pedir ajuda aos universitários. Quando eu entendi o que estava por detrás desses quadrinhos que, de certa forma, têm uma aparência de fofinhos, eu fiquei chocado e, na realidade, até me deu vontade de chorar. A Gato Fernandes, ela foi uma criança que sofreu essa situação de abuso sexual. E ela quis, através dessa HQ, relatar todo o seu sofrimento. Porém, apesar de ter a necessidade de se colocar para fora, de, entre aspas, expulsar os seus fantasmas, ela não teve assim. Não sei se é coragem, mas ela não conseguiu falar abertamente, de maneira clara, tudo aquilo que se passou com ela na infância. Então ela utilizou essa HQ para colocar para fora o seu sofrimento, porém de uma maneira um pouco mais suavizada. A intenção não foi romantizar essa situação de sofrimento, mas lidar de uma forma mais suave, de maneira que ela pudesse aguentar, entende? Foi essa a intenção dela, porque eu creio que seria muito doloroso para ela, apesar de ter essa necessidade, colocar toda essa situação de forma clara. Então a história vai falar de Lúcia, uma menina que mora com a mãe, o irmão, a avó e o pai. A Lúcia, ela é uma criança bastante criativa. Ela imagina uma porção de coisas. Então ela se envolve com o irmão e cria aventuras através de brincadeiras. Ela se imagina como uma heroína. Ela conversa com bichos. Ela conversa com pessoas do seu lado, mas pessoas imaginárias. Então ela vive num mundo de fantasia. Só que em meio a esse mundo de fantasia, existe uma relação sofrida com seu pai que se chama Alberto. Essa relação é tão sofrida em que em nenhum momento Alberto é chamado de pai. Alberto é somente Alberto. E é Alberto que faz a Lúcia sofrer.
Aí vem a questão das baratas. A imagem das baratas que aparecem aqui, na realidade não são baratas. Mas as baratas, elas significam todo o sofrimento da Lúcia. Toda a repulsa que o ser humano sente em relação às baratas, esse sentimento, a autora utilizou como forma de demonstrar a repulsa que ela tinha diante da sua situação. Não tem muito o que falar. O livro ele é bem enigmático. Ele me lembrou bastante esse livro aqui. Deixa eu focar melhor. O Abraço, da Lígia Bojunga, que também não é uma leitura fácil, é uma leitura muito simbólica. Porém, os símbolos são bem diferentes. Mas, embora diferentes, eles têm algo em comum, que é o sofrimento de uma jovem. Acredito eu que é um livro que, embora muito bom, ele não vai agradar muita gente. É um livro bom, porém totalmente desagradável. E até difícil falar dele. É complicado explicar esse livro, até porque a autora utiliza muitos símbolos. Então, é leitura difícil? É leitura difícil. É leitura sofrida. E eu acho que é uma leitura que pode trazer à tona o sofrimento de muita gente que passou por situações semelhantes. E vai trazer também sofrimento para pessoas que não passaram, mas que têm aquele olhar de compaixão pelo próximo. Por exemplo, depois que eu entendi melhor o livro, não vou dizer totalmente, não vou dizer que foi uma coisa clara, mas eu sofri bastante e se de repente vocês notarem um sorriso, às vezes, nos meus lábios durante essa exposição, não é um sorriso de alegria, é um sorriso de nervoso, porque até não sei como expressar isso. É muito incômodo falar desse livro e eu também não fiz muita questão de ficar procurando palavras certinhas, palavras corretas, ter uma lógica, porque a Lúcia, a protagonista, ela não é uma personagem lógica. Esse livro ele não tem essa característica, não permeia a linearidade, não predomina a logicidade, porque é uma explosão de sentimentos e são sentimentos que saem de maneira totalmente descoordenada. Enfim, qual é o aspecto positivo desse livro? É compreender o retrato da dor. Agatha Fernandes botou a sua dor de maneira suavizada para poder lidar com ela. É isso o livro. Eu ainda estou meio chocado. Eu tô... sei lá, não estou conseguindo digerir. É um livro que realmente me incomodou, assim como esse. Não daria para nenhuma criança e não recomendaria para pessoas que passaram por essa situação. Mas se por acaso você tiver o interesse de lê-lo, de querer compreender uma situação de sofrimento, de dor de um ser humano que suaviza sua história, não com a vontade de romantizar, mas para ter força de lidar com todo esse sofrimento, com toda essa situação, você quer essa compreensão, compre e utilize aí o meu link que está na descrição do vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha abordagem. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!